Pasta 14, Lei 14. Banque o amigo. Haja como espião. Julgamento. Conhecer o seu rival é importantíssimo. Use espiões para colher informações preciosas que o colocarão um passo à frente. Melhor ainda, represente você mesmo o papel de espião. Em encontros sociais, aprenda a sondar. Faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções. Todas as ocasiões são oportunidades para uma ardilosa espionagem. A lei observada. Joseph Douvain foi indubitavelmente o maior marchand do seu tempo. De 1904 a 1940, ele monopolizou quase sem ajuda de ninguém o mercado milionário das coleções de arte. Mas um ricaço o evitava, o industrial Andrew Mellon. Antes de morrer, Douvain estava determinado a fazer de Mellon um cliente. Os amigos de Douvain diziam que esse era um sonho impossível. Mellon era um homem frio e taciturno. As histórias que lhe contavam sobre o agradável e falador Douvain o deixavam arrepiado. Deixou claro que não tinha nenhum desejo de conhecer o homem. Mas Douvain disse aos amigos que duvidavam: "Não só Mellon vai comprar de mim, como vai comprar só de mim." Durante vários anos ele perseguiu a sua presa, aprendendo os hábitos, os gostos e as fobias do homem. Para isso ele colocou secretamente várias pessoas da equipe de Mellon na sua própria folha de pagamento, obtendo delas informações preciosas. Quando resolveu agir, ele conhecia Mellon tão bem quanto a mulher dele. Em 1921, Mellon estava em Londres, hospedado numa suíte palaciana no terceiro andar do Claridge Hotel. Douvain reservou uma suíte bem embaixo da de Mellon, no segundo andar. Tendo combinado com o seu camareiro para fazer amizade com o de Mellon no dia fatídico escolhido para a ação, o camareiro de Mellon disse ao camareiro de Douvain, que em seguida disse a Douvain que tinha acabado de ajudar Mellon a vestir o sobretudo e que o industrial já tinha saído do quarto e ia chamar o elevador. O camareiro de Douvain ajudou-o também a vestir rapidamente o seu sobretudo. Segundos depois, Douvain entrou no elevador e vejam só, lá estava Mellon. "Como vai, Sr. Mellon?" disse Douvain, se apresentando. "Estou indo para a National Gallery ver alguns quadros." Que coisa estranha! Era para lá exatamente que Mellon estava indo. E assim, Douvain pôde acompanhar a sua presa até o único local que lhe garantiria o sucesso. Ele conhecia o gosto de Mellon de trás para frente. Enquanto os dois vagavam pelo museu, ele fascinou o magnata com o seu conhecimento. Mais uma vez, era fantástico como os dois tinham gostos tão semelhantes. Mellon estava surpreso. Este não era o Douvain que esperava. O homem era encantador e agradável e nitidamente dono de um gosto sofisticado. Quando voltaram para Nova York, Mellon visitou a galeria exclusiva de Douvain e se apaixonou pela coleção. Tudo que surpreendente parecia ser exatamente o que ele desejava colecionar. Pelo resto da sua vida, ele foi o melhor e mais generoso cliente de Douvain. Interpretação. Um homem tão ambicioso e competitivo como Joseph Douvain não deixava nada ao acaso. De que adianta improvisar ou apenas esperar conseguir chamar a atenção deste ou daquele cliente? É como atirar no escuro. Arme-se com um pouco de conhecimento e a sua pontaria vai melhorar. Mellon foi a captura mais espetacular de Douvain, mas ele espionou muitos milionários, colocando secretamente na sua própria folha de pagamento membros da equipe de empregados domésticos de seus clientes. Ele tinha acesso constante a informações valiosas sobre as idas e vindas de seus patrões, mudanças de gostos e outras pequenas notícias que o colocavam um passo à frente. Um rival de Douvain, que desejava ter como cliente Henry Frick, notou que sempre que visitava este rico nova-iorquino, Douvain chegava antes, como se tivesse um sexto sentido. Para outros marchands, Douvain parecia estar por toda parte e saber de tudo antes deles. Seus poderes os desencorajavam até que muitos simplesmente desistiram de correr atrás de clientes ricos que poderiam fazer a fortuna de um marchand.
Assim é o poder da espionagem bem feita. Faz você parecer onipotente, clarividente. O conhecimento que você tem da sua vítima pode também fazer você parecer encantador, capaz de prever tão bem os seus desejos. Ninguém vê a fonte do seu poder, e o que não se pode ver, não se pode combater. Governantes enxergam através de espiões, as vacas através do cheiro, os brahmanes através das escrituras, e o resto do povo vê com seus olhos normais. Kautilya, filósofo indiano, século III a.C. As chaves do poder. Na esfera do poder, o seu objetivo é um certo grau de controle sobre acontecimentos futuros. Parte do seu problema, portanto, é que as pessoas não lhe dirão tudo o que pensam, sentem e planejam. Controlando o que dizem, elas quase sempre mantêm ocultas as partes mais críticas da sua personalidade, suas fraquezas, seus motivos secretos, suas obsessões. O resultado é que não se pode prever seus movimentos e fica-se constantemente no escuro. O truque é achar um meio de sondá-las, descobrir seus segredos e intenções ocultas, sem deixar que saibam o que você está pretendendo fazer. Não é assim tão difícil como você pensa. Uma fachada cordial permitirá que você colha informações sigilosas de amigos e inimigos igualmente. Deixe que os outros consultem o horóscopo ou as cartas do tarô. Você tem meios mais concretos de ver o futuro. A maneira mais comum de espionar é usando outras pessoas, como fez Duveen. O método é simples, eficaz, mas arriscado. Você certamente obtém informações, mas tem pouco controle sobre as pessoas que estão fazendo o trabalho. Talvez por inépcia elas revelem a sua espionagem ou até secretamente se voltem contra você. É muito melhor ser você mesmo o espião, posar de amigo enquanto sigilosamente colhe informações. O político francês Talleyrand foi um dos maiores praticantes desta arte. Ele possuía uma incrível habilidade para arrancar segredos das pessoas em conversas amáveis. Um contemporâneo, o barão de Vitrolles, escreveu: inteligência e graça marcavam as suas conversas. Ele possuía a arte de dissimular seus pensamentos ou a sua malícia sob o véu transparente das insinuações, das palavras que sugerem mais do que dizem. Somente quando necessário, ele injetava a sua própria personalidade. Aqui, a chave é a habilidade de Talleyrand em se subtrair nas conversas, fazer as pessoas falarem sem parar sobre elas mesmas e, inadvertidamente, revelarem seus planos e intenções. Durante toda a sua vida, as pessoas disseram que Talleyrand era um soberbo conversador e, no entanto, ele dizia muito pouco. Jamais falava sobre as suas próprias ideias, fazia os outros falarem das ideias deles. Organizava jogos cordiais, com charadas, para diplomatas estrangeiros, reuniões sociais, onde, entretanto, ele pesava cuidadosamente o que eles diziam, com agrados obtinha deles confidências e colhia informações preciosas para o seu trabalho como ministro das Relações Exteriores da França. No Congresso de Viena, 1814-1815, ele fazia a sua espionagem de outra forma. Deixava escapar o que parecia ser um segredo. Na verdade, algo que tinha inventado. Depois observava as reações dos ouvintes. Ele inventava uma história para um grupo de diplomatas, por exemplo, contando que soubera, por fonte confiável, que o czar da Rússia planejava prender o seu primeiro general por traição. Observando a reação deles, ele saberia quem se entusiasmava mais com o enfraquecimento do exército russo. Talvez seus governos tivessem planos com relação à Rússia. Como disse o barão von Stetten, Monsieur Talleyrand atira para o ar para ver quem salta pela janela. Nas reuniões sociais e encontros inocentes, preste atenção, é quando as pessoas baixam a guarda. Abafando a sua própria personalidade, você pode fazê-las revelar coisas. A vantagem da manobra é que elas confundirão seu interesse com amizade, e você não só fica sabendo das coisas, como conquista aliados. Não obstante, você deve praticar esta tática com prudência. Se as pessoas começarem a desconfiar de que você está extraindo delas segredos sob o disfarce de uma conversa, elas o evitarão terminantemente.
Dê ênfase ao bate-papo amigo, não às informações preciosas. Sua busca de preciosidades não pode ser óbvia demais, ou suas sondagens revelarão mais sobre você mesmo e as suas intenções do que sobre o que você quer saber. Um truque para tentar a espionagem nos é dado por La Rochefoucauld, que escreveu: encontra-se a sinceridade em pouquíssimos homens, e com frequência ela é a mais esperta das artimanhas. Se é sincero para atrair a confiança e obter os segredos do outro. Fingindo abrir o seu coração, você, em outras palavras, faz com que a outra pessoa se incline a revelar os seus próprios segredos. Faça-lhe uma confissão falsa e ela lhe fará uma verdadeira. Outro truque foi identificado pelo filósofo Arthur Schopenhauer, que sugeria veementemente contradizer a pessoa com quem você está conversando para irritá-la, até ela perder o controle do que está dizendo. Reagindo com a emoção, ela revelará toda a verdade sobre si mesma, verdade que você depois poderá usar contra ela. Outro método indireto de espionagem é testar as pessoas, armar pequenas armadilhas que as farão revelar coisas sobre si mesmas. Coro II, rei persa notoriamente esperto, tinha muitas maneiras de enxergar através dos seus súditos sem despertar suspeitas. Se percebesse, por exemplo, que 2 dos seus cortesãos tinham se tornado muito amigos, ele chamava um de lado e dizia que fora informado de que o outro era um traidor e em breve seria morto. O rei dizia ao cortesão que confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa e que ele devia guardar segredo sobre essa informação. Depois, ficava observando atento os 2 homens. Se visse que o segundo cortesão não mudava o seu comportamento com relação ao rei, concluiria que o primeiro cortesão tinha guardado segredo e rapidamente promovia um homem. Depois o chamava de lado e confessava: eu pretendia mandar matar o seu amigo por causa de certas informações que me foram dadas, mas, investigando melhor, descobri que eram falsas. Se por outro lado o segundo cortesão começasse a evitar o rei, tenso e distante, Coros saberia que o segredo fora revelado. Ele expulsaria o segundo cortesão da corte, lhe diria que tudo não passara de um teste, mas que, embora o homem não tivesse feito nada errado, não poderia mais confiar nele. O primeiro cortesão, entretanto, tinha revelado um segredo, e a ele Coros expulsaria do seu reino. Pode parecer uma forma estranha de espionagem que revela não uma informação empírica, mas o caráter de uma pessoa. Com frequência, entretanto, é a melhor maneira de solucionar problemas antes que eles apareçam. Ao tentar fazer com que as pessoas cometam determinados atos, você fica sabendo sobre a sua lealdade, honestidade e outras coisas mais. E este tipo de conhecimento quase sempre é o mais valioso de todos. Com essa arma, você pode prever como as pessoas agirão no futuro. Imagem. O terceiro olho do espião. Onde todos têm 2 olhos, o terceiro olho lhe dará a onisciência divina. Você enxerga mais e melhor dentro deles. Ninguém está livre do olho, só você. A autoridade. Ora, o que faz um soberano brilhante e um sábio general conquistarem sempre o inimigo e suas realizações superarem as dos homens comuns é a presciência da situação do inimigo. Essa presciência não vem dos espíritos, nem dos deuses, nem de uma analogia com acontecimentos passados, nem de cálculos astrológicos. Deve ser obtida de homens que conhecem a situação do inimigo, dos espiões. Sun Tzu, A Arte da Guerra, século IV a.C. O inverso. A informação é fundamental para o poder. Mas assim como você espiona os outros, deve se preparar para também ser espionado. Uma das armas mais eficazes na luta pelas informações, portanto, é divulgar informações falsas. Como disse Winston Churchill, a verdade é tão preciosa que deveria estar sempre escoltada por mentiras. Você deve se cercar desses guarda-costas para proteger a sua verdade. Divulgando as informações que você mesmo escolhe, o jogo está nas suas mãos.
Em 1944, a quantidade de bombardeios nazistas sobre Londres aumentou de repente. Mais de 2.000 bombas V1 caíram sobre a cidade, matando mais de 5.000 pessoas e deixando um número ainda maior de feridos. Mas, por alguma razão, os alemães sempre erravam o alvo. As bombas que deviam cair sobre Tower Bridge ou Piccadilly caíam distante da cidade, em subúrbios menos povoados. Isto porque, ao fixar seus alvos, os alemães confiavam em agentes secretos que haviam plantado na Inglaterra. Eles não sabiam que estes agentes tinham sido descobertos e que, no lugar deles, agentes ingleses os estavam alimentando sutilmente com informações falsas. As bombas caíam cada vez mais longe dos seus alvos. No fim da campanha, elas estavam acertando as vacas no campo. Divulgando informações falsas, portanto, você ganha uma enorme vantagem. Enquanto a espionagem dá a você um terceiro olho, a desinformação deixa o inimigo cego de um olho. Um ciclope, ele erra sempre o alvo. Nota: se você tem motivos para desconfiar de que uma pessoa está lhe mentindo, finja acreditar em tudo que ela diz. Isto lhe dará coragem para continuar. Ela ficará cada vez mais veemente em suas afirmativas e, no final, acabará se traindo. Por outro lado, se você perceber que uma pessoa está tentando lhe esconder alguma coisa, mas com êxito apenas parcial, finja que não acredita. A sua oposição a fará revelar o restante da verdade, no esforço de vencer a sua incredulidade. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Fim de nota.